Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um estudo da obra Gênese. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 6, que fala sobre uranografia, que é astronomia, mas antes vamos ao nosso preparo e a prece inicial. Da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografia de Celi Durão. O assunto é existência. Afinal, o que é existência? Qual a razão da passagem na Terra? O planeta Terra é um planeta para o aprendizado. Muitas encarnações são vividas para que o homem alcance um plano superior. Isso é a magia da vida. Viver para quê? Para atingir um estado de pureza, de beleza, de elevação. Existem planos no espaço. A cada ato de amor e a cada ato de caridade para consigo próprio e com seus semelhantes, estarão prontos a galgar os vários planos. Sua existência é acumulada de percalços. A grande sabedoria é ultrapassar suas dificuldades. Isso se consegue como desejo de elevar-se como pessoa. Se o amor estiver em seus corações, haverá sempre a possibilidade de ultrapassar fases. A existência não é só terrena. O espírito e o corpo são um só. O espírito é imortal. Sua existência espiritual estará evoluindo a cada passagem pela Terra. Façam com que suas passagens sejam o passo mais próximo para conviver com os espíritos de luz e, assim, conhecer o que é felicidade plena. Francisco de Assis protege a todos. Fiquem na paz de Jesus. Então vamos fazer a nossa prece, unindo nossos pensamentos, pedindo a Deus que nos abençoe, que Jesus continue conosco e que nós continuemos com Ele e que Ele nos dê força, nos inspire nessa caminhada enquanto estamos por aqui e que Ismael, o Espírito Protetor e nosso guia espiritual do Brasil, possa olhar pela nossa nação, acalmando os corações, e que tenhamos mais um dia aqui de estudo que possam nos ajudar no entendimento desse trabalho maravilhoso que Kardec fez, que é uma mensagem do alto, da espiritualidade maior do próprio Cristo, para nós entendermos melhor a vida e a nós mesmos. Que Jesus nos ilumine, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, estejam conosco, graças a Deus. Bom, pessoal, primeiro agradecendo as mensagens que a gente recebe aí nos comentários. É muito importante ter um retorno de vocês. Esses capítulos iniciais da Gênesis, eles são um pouco técnicos, falam de astronomia. Nós vamos entrar num próximo capítulo sobre geologia, e nem todo mundo está acostumado com linguajar técnico, mas daí para frente nós vamos entrar, depois desse capítulo sobre geologia, em itens que são mais conhecidos. E a Gênese é assim, ela é muito diversificada, fala de assuntos diferentes, mas sempre com um objetivo único, que é entender a criação, entender a própria vida. Nós estamos no capítulo 6, que fala de astronomia. O próximo capítulo nós vamos dar um passeio sobre a geologia. Depois vem a Gênese orgânica, que é a própria criação dos seres vivos. A Gênese espiritual, aí já entramos em assuntos como encarnação, reencarnação, os exilados de capela, a raça adâmica, assunto que todo mundo gosta. Depois vem a Gênese mosaica, né? Aqueles 6 dias da criação, na visão da espiritualidade superior. O capítulo 14 sobre os fluidos é importantíssimo, a ação do pensamento. Vamos falar sobre sonhos, curas, aparições, obsessão. O capítulo 15 fala dos milagres de Jesus na ótica dos espíritos superiores. Depois, predições no Evangelho e o fim dos tempos. Os tempos são chegados, a nova geração. Enfim, a Gênese vai entrar daqui a umas 2, 3 aulas
na parte que nós temos um linguajar mais conhecido de vocês, e a gente sai um pouco dessa parte um pouco técnica da criação, falando de astronomia, falando de geologia, coisas que as pessoas não estão acostumadas. E nem todo mundo também tem afeição a esses temas, né? Mas faz parte da sequência para nós termos um bom entendimento. Eu reitero aquela solicitação para sempre que possível nos estudos, tanto na Gênesis, o Livro dos Médiuns, os que puderem participarem dessa vibração, dessa prece inicial, mesmo que assistam depois o estudo gravado outro dia, tá bem? Bom, eu vou dar um pulinho aqui em alguns itens. Eu não vou falar aqui sobre os cometas, tá bom? E vou para o item 32. Conforme eu disse, eu vou pular alguns itens. Eu tenho delineado aquilo que eu pretendo passar para vocês, seguir uma certa sequência. E esse item 32 começa falando da Via Láctea. O tema é a Via Láctea. O que é a Via Láctea? É a nossa galáxia. Nem todo mundo tem a visão do que seja a galáxia. No espaço, as estrelas, ao contrário do que a gente possa imaginar, elas estão ordenadas como se fosse um disco, um prato, onde ali ficam bilhões de estrelas. Mais adiante, você tem outro disco, outro conjunto de estrelas. Existe um espaço vazio entre o primeiro disco e o segundo disco. Existe uma distância entre essas galáxias, como se essa mesa aqui fosse uma galáxia. E a outra mesa está lá distante. Entre uma e outra não tem estrelas. No espaço é assim. Esse conjunto de estrelas que está aglomerada é que são as galáxias. Então, nós estamos numa dessas galáxias, são bilhões delas no universo, e a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem, eu sempre escuto números variados, 100, 200, acho que tem até 300 bilhões de estrelas iguais ao nosso Sol. Bilhões. 1 bilhão são 1.000 milhões. Então, é muita estrela, né, numa galáxia. Bom, vamos ler aqui o item 32 do capítulo 6, quem puder me acompanhar com o livro, por favor, e eu vou destacar alguns pontos. Durante as belas noites estreladas e sem lua, cada um de nós pode observar este luar branquicento que atravessa o céu de uma extremidade à outra, e que os antigos denominaram Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Então, essa Via Láctea, ele vai dizer aqui, tem milhões de sóis, né, mais luminosos e mais importantes do que aquele que nos ilumina. E, na verdade, realmente, o Sol, o nosso Sol, ele é muito pequenininho comparado com outros sóis. Essa Via Láctea, diz a ciência hoje, no centro da Via Láctea tem um buraco negro. E o nosso Sol é um desses centenas de bilhões de sóis que tem a nossa Via Láctea. E o nosso Sol tem um conjunto de planetas que orbita em torno dele. É o nosso sistema solar, onde a Terra, onde nós estamos, é um desses planetas. Nós sabemos da doutrina espírita que a vida em outros mundos não se dá apenas no plano denso dessa matéria que nós conhecemos. Existe vida em outros planetas fora dessa matéria densa, sem necessariamente ser uma vida espiritual. Isso é que é importante, esse conceito é importante. Então você pode ter um mundo onde os espíritos estão encarnados, mas não estão encarnados num corpo material como o nosso. É uma matéria que para nós é muito sutil, como é o ar aqui, mas que ela se agrega e existe vida. E não é a vida espiritual ainda. Esses espíritos, eles desencarnam, somente o corpo físico deles é um corpo não tão denso como o nosso. A gente vai ver isso mais adiante. Item 33. Com efeito, a Via Láctea é um campo semeado de flores solares ou planetárias que brilham em sua vasta extensão. Nosso Sol e todos os corpos que acompanham fazem parte desses globos radiantes, dos quais se compõe a Via Láctea. Então, o nosso Sol é um solzinho
dessa imensidão de sóis. Vou pular para o item 35, tá bom? Acompanha aí. Por maneira, conhecemos a posição que nosso Sol e a Terra ocupam no mundo das estrelas. Estas considerações adquirirão ainda maior valor se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, que na imensidade das criações siderais não representa senão um ponto, insensível e inapreciável se visto de longe. Então, a nossa Terra é um pontinho nesse universo. As próprias estrelas, quando você vê uma foto de um telescópio que aponta para uma outra galáxia, você não consegue nem distinguir as estrelas, você vê como se fosse um prato de luz. Se você chegar mais perto com o telescópio, é que você começa a ver as estrelas, mas elas são pontinhos nessa galáxia. E cada pontinho desse é um Sol. Então, o nosso Sol, visto de longe, é um pontinho. E a Terra é um pontinho muito menor, que orbita esse Sol, essa estrela. Então, do ponto de vista físico, a nossa Terra é insignificante no universo. E se a Terra é insignificante, porque ela é um pontinho, vista de longe, e nós, fisicamente? Somos muito menos que um pontinho, né? Que somos nós. Por outro lado, eu sempre digo, nós somos filhos do Criador. Então, nós somos o ponto principal da criação, os espíritos, os filhos de Deus. Item 36. Ora, se sabemos que a Terra nada é ou quase nada no sistema solar, este nada ou quase nada na Via Láctea, este nada ou quase nada na universalidade das nebulosas, das galáxias, e esta universalidade muito pouco no meio do imenso infinito, começaremos a compreender o que é o globo terrestre. E aí a espiritualidade, né, através de Kardec, nos fala assim, olha, é como se dissessem, baixem a sua bola, né? Tem muita vida, muita coisa para vocês aprenderem, mas do ponto de vista físico, vocês são insignificantes, como o planeta, como o mundo, tá? Eu vou colocar uma figura que para vocês é a figura 12, que mostra o seguinte, mostra a nossa galáxia e mostra num círculo pequeno as estrelas que nos cercam. Então vejam bem, as estrelas que nós conseguimos enxergar à noite, elas representam muito pouco do total de estrelas da nossa galáxia. Nós não conseguimos enxergar toda a galáxia, tá? Então esse pequeno círculo que vocês veem em torno aí em torno de nós, né, é o que nós conseguimos ver, alguns milhares de estrelas. E a galáxia tem 100, 200 bilhões de estrelas. Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê uma pequena fração das estrelas da nossa galáxia. A gente não consegue abarcar a galáxia toda, né? Só se nós saíssemos dela, a gente poderia ver de longe. E não existe essa imagem da Via Láctea de longe. Por quê? Por que não existe? Porque nós teríamos que viajar centenas de milhares de anos na velocidade da luz para sair da Via Láctea. Porque a nossa Via Láctea, considerando um prato, de ponta a ponta, mede 100 mil anos-luz. Ou seja, nós teríamos que viajar 100 mil anos na velocidade da luz para ir de uma ponta a ponta, de uma ponta a outra da galáxia. Nós estamos num dos braços mais externos da galáxia. Se vocês olharem de novo a figura, né, nós estamos localizados num dos braços externos. Então, para chegar à última estrela, nós teremos que viajar milhares de anos na velocidade da luz. Então, não existe, né, uma imagem de fora da Via Láctea, da própria Via Láctea, porque nós não conseguimos ainda sair da Via Láctea. Né? Não existe tecnologia para isso. Mas nós temos imagens de outras galáxias, de Andrômeda, por exemplo, que é a galáxia mais próxima de nós. Bom, voltando aqui à nossa leitura, nós vamos
pular para o item 38. E hoje eu vou condensar esses itens que faltam desse capítulo. Eu não vou ficar falando item por item e nem ler de ponta a ponta, porque seria um pouco cansativo para as pessoas que não têm conhecimento disso e que o nosso objetivo é dar uma ideia geral, tá? Então eu sempre solicito a leitura do texto todo, que anotem as dúvidas, e essas dúvidas vocês podem colocar aí embaixo nos comentários e também enviar pelo e-mail, né, para contato@map.org.br, assunto lá no e-mail, Gênesis, e chega para mim a pergunta, tá bem? Eu costumo responder por e-mail e costumo comentar aqui. Aliás, se eu não comentei alguma pergunta que alguém tenha enviado, por favor, me chama a atenção aí nos comentários, que eu verifico e na próxima eu respondo, tá bom? Então vamos para o 38. Entre estes diversos sóis, a maior parte são, tal como o nosso, rodeados de mundos secundários. Então todos esses sóis, esses pontinhos, né, das galáxias, é igual ao nosso Sol. Tem um cortejo de planetas em volta, orbitando essas estrelas. E vai dizer assim, que eles iluminam e fecundam segundo as mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. A parte física, esses mundos, conforme eu disse, existem mundos em que em torno deles a vida não é a vida orgânica e da matéria densa que nós conhecemos. Mas aqueles que têm a mesma matéria nossa, aí as leis são iguais, as leis valem. E vai falar de um desses sistemas. Uns, como Sírius, que é uma estrela, é a estrela mais brilhante do céu à noite, é Sírius. São milhares de vezes superiores em dimensões e em riquezas que o nosso. E seu papel no universo é mais importante, assim como são rodeados por planetas em número maior e muito mais importantes que os nossos. Por que mais importante? Planetas de espíritos mais evoluídos. Quanto mais evoluído é um mundo, menos material é a vida dos espíritos que habitam esse mundo. Menos material no sentido de que eles estão revestidos de uma matéria muito mais sutil que a nossa. Então, nós vamos viver um dia num mundo onde nós não vamos encarnar nesses corpos de carne e de osso que sangram, né? O nosso corpo ele será mais depurado, será de uma outra matéria mais sutil, tá bom? Assim é que uma certa quantidade de tais sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados pelos seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários, aos quais a natureza deu funções inteiramente diversas das que são atribuídas ao nosso Sol. E aí ele está falando, no século XIX, de sistemas binários. Sistema binário é um sistema onde uma estrela gira junto com outra, e ao redor delas um conjunto de planetas. Nós vamos falar mais à frente dos exilados de Capela. Capela é uma estrela, mas na verdade são duas estrelas, porque é um sistema binário. Capela tem duas estrelas e ao redor dessas estrelas vários planetas. Um desses planetas, passou pela mesma situação que a Terra está passando agora. Aquele momento de transição, de separação do joio de trigo. E vários espíritos, então, foram retirados daquele sistema de Capela e foram exilados para um mundo que estava na sua fase primitiva. Que mundo é esse? A nossa Terra. Então, Capela é um sistema binário, é o que ele está falando aqui, que existem sistemas binários, né? Item 39, vou dar um pulinho. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas, apesar das distâncias incomensuráveis que as separam, elas não deixam de pertencer todas à mesma nebulosa estelar. Aí ele chama a Via Láctea de nebulosa, tá bom? As galáxias, em geral, de nebulosas. Que as distâncias alcançadas pelos mais poderosos telescópios, imagina, os telescópios do século XIX, né? Mal podem atravessar, e que as concepções mais ousadas da imaginação mal podem franquear. Realmente, foi só quando esse telescópio Hubble foi lançado pela NASA é que nós passamos a ter uma imagem do universo que nós temos hoje. Então é muito recente uma imagem mais completa
do universo com essas galáxias fora da Via Láctea. E é uma coisa impressionante a imensidão do universo. Aí, como nós estamos falando de Gênese, nós estamos falando da criação. Por isso que Kardec foi bem didático, ele vai falar da criação do universo, é o que nós estamos tratando aqui, da imensidão do universo. Nós daqui a pouco vamos entrar na parte um pouquinho só de geologia para entender certas coisas. Então, a espiritualidade nos dá, através de Kardec, toda uma base para nós entendermos a criação do universo, a própria criação da Terra, como ela se formou, como vieram os seres vivos, aí vem a gênese orgânica, e como a parte espiritual participa disso, a gênese espiritual, o processo das encarnações. Por isso que é feito todo esse apanhado, uma informação muito geral, que embora para alguns possa parecer complexa, porque não estão acostumados com esse linguajar, não estão acostumados com o raciocínio sobre astronomia, né? Ou sobre geologia, que a gente vai ver mais à frente, mas isso é apenas uma coisa bem básica, né? Que nós estamos falando. Então, pessoal, eu vou passar agora um videozinho para vocês, que talvez seja algo que vocês não tenham em mente. O nosso Sol parece estar parado, né? No espaço. Para nós ele está. A Terra, em relação ao Sol, a Terra gira em torno do Sol. Só que o Sol ele está sendo arremessado no espaço. E ele gira em torno de uma estrela maior, mais distante, que tem uma força gravitacional grande. Então, o Sol é assim, ele caminha, entre aspas, pelo espaço e os planetas vão em torno dele, orbitando esse Sol. É muito diferente da visão que nós temos, que parece que está tudo estático, parado, e não. Tudo é movimento. Então, todo o universo. Então, vejam um videozinho que eu vou passar agora. Está rolando aí para vocês. Ele é um vídeo rápido, de 30 e poucos segundos. Então, vocês conseguem ver aí essa esfera amarela, é o nosso Sol. E em torno do Sol, os planetas. E esse Sol arremessado pelo espaço, a uma velocidade enorme, e aí está tudo acelerado, né? Só de forma didática, e os planetas orbitando o Sol. E os planetas são arrastados pelo Sol, quando se movimentam pelo espaço. Então, nós estamos em movimento, nós não estamos parados. Viram? Não só os planetas, como o nosso Sol em movimento. Essa é uma visão que pouca gente tem, né, de como as coisas são na realidade. Eu vou ler o item 41 e o 42. Esse Sol, então, ocupa no espaço posições diferentes. Ele orbita um outro Sol central. Isso é uma informação muito recente que tem na Gênese, na metade do século XIX. Então, item 41. Temos visto que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada é incluída numa mesma aglomeração cósmica. Quer dizer, os astros fazem parte da mesma galáxia, numa mesma nebulosa que denominais Via Láctea. Porém, pelo fato de pertencerem todos ao mesmo grupo, esses astros não deixam de ser animados, cada um, de um movimento de translação no espaço. É o que vocês viram, eles correm pelo espaço. O repouso absoluto não existe em parte alguma. São regidos pelas leis universais da gravitação e rolam na imensidade sob o impulso incessante dessa força imensa. Rolam não seguindo caminhos traçados por acaso, mas seguindo órbitas fechadas. Quer dizer, o nosso Sol está nesse movimento que vocês viram, mas cumprindo uma órbita fechada, cujo centro é ocupado por um astro superior. A fim de tornar mais compreensível minhas palavras, falarei especialmente de vosso Sol. Aí vai entrar o item 42. Pelas observações modernas, sabe-se que não há ponto fixo ou central, conforme se acreditava nos primeiros dias da nova astronomia. Sabe-se, porém, que o Sol se move pelo espaço, arrastando seu vasto sistema de planetas, satélites e cometas.
Ora, este caminho não é fortuito e não vai errando nos vazios infinitos, se extraviar em algum lugar longe das regiões que lhe foram designadas. Não, sua órbita é medida e de modo concorrente com outros sóis da mesma ordem que ele, cada um deles rodeado de um certo número de terras habitadas, gravita em redor de um Sol central. Tudo isso para dizer que o nosso Sol, nesse movimento que vocês viram, ele na verdade está orbitando um Sol central. Que Sol é esse? Que estrela é essa? É Alcíone. E aí eu vou mostrar uma outra figurinha para vocês, que é a figura 13 aqui para mim. E a figura 13 mostra o quê? Mostra o nosso Sol caminhando, rolando, como diz aqui na Gênesis, em torno de um Sol central, de Alcíone. Então você vê lá o nosso sistema solar, o nosso Sol, tem uma órbita em torno de Alcíone. E aí tem essa informação de que em torno de Alcíone existe uma zona onde os fótons estão mais concentrados. Fóton é a partícula de luz. Então o nosso Sol está entrando, vocês veem a setinha, nesse cinturão de fótons. E isso é que se chama a Era da Luz, a Era de Aquários. Então nós estamos em plena Era de Aquários, na Era da Luz, onde nós vamos ficar por muitos anos dentro desse cinturão de fótons. E a Terra leva mais ou menos, a Terra junto ao nosso Sol. O nosso Sol leva praticamente 26 mil anos para fazer essa volta, essa órbita em torno de Alcíone, que é o Sol central. Pulando por item 43, o Sol central, de que acabamos de falar, é em si mesmo um globo secundário em relação ao outro mais importante ainda. Quer dizer, Alcíone também está ligado a um outro Sol muito mais, com uma força gravitacional muito mais forte, aqui de Alcíone, em redor do qual ele perpetua uma marcha lenta e compassada em companhia de outros sóis da mesma ordem. Quer dizer, o nosso sistema solar é todo dinâmico, ele está todo movimento, a lei da gravidade sempre atuando, e o nosso Sol girando em torno de Alcíone e Alcíone em torno de outro astro mais potente, vamos dizer assim. Mas é interessante que vocês viram na figura essa questão da Era da Luz, e esse conhecimento ele é muito antigo, em culturas antigas, e a gente não sabe bem como que povos antigos puderam ter esse tipo de conhecimento. E aí vem uma série de teorias, né, que nós não vamos falar aqui. Então, essa visão do universo nossa começa a mudar, com essa figura, com esse filmezinho que vocês viram, tá bem? E a criação de Deus é enquadrada em princípios físicos e matemáticos, tudo é muito perfeito. A visão que se tinha do universo antes era uma visão, a gente chama de mecanicista, é como se fosse tudo mecânico, um grande relógio. E do ponto de vista físico, parece mesmo um grande relógio, onde as engrenagens, tudo funciona direitinho, os sistemas giram em torno dos outros, só que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Porque hoje já se vê outra matéria, matéria escura, energia escura, e quando nós entrarmos na Gênese espiritual, nós vamos ver como é bonito todo esse conjunto da criação, da Gênese. Eu vou agora para o item 45, que fala dos desertos do espaço. É muito importante esse item para vocês terem noção de como a Gênese é uma obra precoce. Por quê? Não se tinha a visão do universo no século XIX que nós temos hoje. Que visão? Essa visão de que nós temos várias galáxias separadas uma das outras por um espaço muito grande, sem estrelas,
E só quando você penetra na outra galáxia, você está penetrando no conjunto de estrelas. Muita gente achava que as estrelas estavam distribuídas pelo espaço infinito, de uma disposição assim aleatória, e não é bem assim. As estrelas estão aglomeradas, um grupo de estrelas, que são justamente as galáxias. Então, a espiritualidade vai nos fazer uma analogia com a visão que é mais fácil nós entendermos essas coisas, para que nós tenhamos essa visão do universo. Então, prestem bem atenção, o item 45. Ele fala de forma quase que alegórica, e eu vou traduzir para vocês. Por isso que muitas vezes na Gênese, a pessoa que não tem o conhecimento de astronomia lê e boia, não entende nada do que está escrito. Às vezes faz uma ideia, mas nem sempre. Olha só, como que a espiritualidade usa um linguajar para tentar fazer com que a gente entenda algo. Um deserto imenso, sem limites, estende-se para além da aglomeração de estrelas de que acabamos de falar, e a rodeia. O que ele está dizendo aqui? Que fora desse limite, desse grupo de estrelas, que aglomeração de estrelas é essa? A nossa Via Láctea. Esse prato, essa mesa, né? Que é um conjunto de estrelas. Solidões sucedem a solidões. O que ele quer dizer com isso? E as planícies incomensuráveis do vácuo se estendem ao longe. Que linguajar, né? Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes, num imenso arquipélago. Se quisermos apreciar de alguma forma a ideia da enorme distância que separa os aglomerados de estrelas, do qual fazemos parte, das aglomerações mais próximas, será necessário saber que essas ilhas estelares são disseminadas e raras no vasto oceano dos céus e que a extensão que as separa uma das outras é incomparavelmente maior que a que mede suas respectivas dimensões. Aí vocês vão dizer assim, Roberto, não entendi nada. Calma, vocês vão entender agora. Então, eu vou mostrar uma figurinha para vocês, é a figura 14.1. Vocês conhecem isso aqui que eu vou mostrar. São ilhas. Então, você tem uma ilha. Entre uma ilha e outra, o que você tem? Tem o mar. Essas ilhas podem estar próximas, podem estar distantes. Tá certo? Isso aí todo mundo entende. Vamos para outra figura, 14.2. Aí já são fotos do telescópio Hubble. Aí você vê 4 aglomerados de estrela, 4 sistemas, e mais longe, pontinhos. Esses pontinhos distantes são outras galáxias. Elas estão tão longe que parecem pontinhos. Tá? Então, o que a Gênese, o que a espiritualidade está dizendo aqui no item 45? Que você saindo da sua galáxia, você vai mergulhar no espaço vazio sem nenhuma estrela. Ele está falando aqui que solidões sucedem solidões. Existe muito espaço entre as galáxias, sem nenhuma estrela. Isso seria a solidão, né? Então, vocês veem na figura que vocês têm várias galáxias e um espaço imenso entre uma e outra. Vamos pegar aqui a Via Láctea. Qual é a galáxia mais próxima da Via Láctea? Nós já falamos disso aqui antes, é a Andrômeda. É uma galáxia similar à Terra, um pouco maior que a Via Láctea, a galáxia similar à Via Láctea, não à Terra, e um pouco maior. A nossa Via Láctea, eu já te falei, se a gente fosse viajar de uma ponta a ponta dela, na velocidade da luz, a gente levaria 100 mil anos-luz. Digamos que seja essa mesa aqui, a Via Láctea. Se eu for dessa ponta aqui para outra, e ela cheia de estrelas, um prato onde as estrelas se reúnem, bilhões de estrelas. Se eu viajar dessa ponta para outra, eu vou levar 100 mil anos na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, eu vou levar 100 mil anos para atravessar de ponta a ponta. Quando eu sair daquela estrela, da última estrela, e mergulhar no espaço, já não tem nenhuma estrela.
E eu vou viajar no vazio, na solidão. Solidão, no vazio, no espaço, até encontrar a próxima mesa, a próxima ilha, como ele fala aqui, que é Andrômeda, que é a que está mais perto. Quanto eu vou precisar viajar para chegar lá? 2 milhões de anos na velocidade da luz. 2 milhões de anos-luz é a distância que separa Andrômeda da Via Láctea. Dá para entender? Ou seja, se de ponta a ponta tem 100 mil anos-luz e eu tenho que viajar 2 milhões de anos-luz, a distância que separa a Via Láctea de Andrômeda é muito maior do que a dimensão da galáxia, do que a dimensão de Andrômeda de ponta a ponta. Na verdade, é 20 vezes mais, né? Ou seja, vou viajar essa distância e vou viajar uma distância 20 vezes maior do que essa, da extensão da galáxia, para chegar na próxima galáxia. É o que ele diz aqui, que solidões sucedem solidões e que a enorme distância que separa os aglomerados de estrela, a distância que separa as estrelas é muito maior do que as dimensões da própria galáxia, tá? Então essa é uma informação que não existia no século XIX, porém está aqui na Gênese. Só ao longo do século XX, com os telescópios mais potentes, em 1920, um astrônomo chamado Edwin Hubble, né, fez um telescópio que começou a ver alguma coisa fora da Via Láctea. E quando a NASA lançou no espaço aquele telescópio, fez uma homenagem ao Edwin Hubble e chamou o telescópio de Hubble. Tá bem? Então, esse capítulo, esse item 45, ele é muito bonito, muito interessante, porque mostra essa visão do universo, já no século XIX, que é a visão que nós temos hoje. Só que eles, para usar um linguajar mais fácil, chamam os aglomerados de estrelas, as galáxias, de ilhas. Então você imagina o universo como sendo várias ilhas de estrela, vários aglomerados de estrelas, onde a distância entre uma ilha e outra é muito maior que a dimensão da própria ilha. Ou seja, a distância entre as galáxias é muito maior do que a dimensão das próprias galáxias. E cada galáxia dessas tem centenas de bilhões de estrelas. Então, quantas estrelas nós temos no universo, hein? Muito mais estrelas do que se a gente fosse contar os grãos de areia de todas as praias, de todos os oceanos da Terra. Existem muito mais estrelas do que esses grãos de areia. Então, a criação de Deus é majestosa, é algo grandioso demais. Agora, essa é a nossa visão da parte física da matéria densa que nós conhecemos. Se você juntar todas essas estrelas, eu já falei isso antes, vou repetir, todos os planetas, todos os sóis, essa matéria, que é a matéria que a gente conhece da tabela periódica, ainda assim representa só 4% do universo. 4% da matéria do universo é a matéria que nós conhecemos. 96% é a tal de matéria escura e a energia escura. Ou seja, quanta coisa que a gente não conhece. Quão vasto é esse universo. E, repetindo que eu já disse isso antes, né? Em outro estudo. E quem disse que esse universo é o único? Que esse é o Big Bang, é o único? São vários universos, vários Big Bangs. E esse universo é como se fosse universos vivendo em conjunto com esse. Universos paralelos, onde a vida se dá em outra dimensão. Ou seja, é muita vida. É uma beleza enorme. A gente tem que desenvolver muito a mente para entender a grandiosidade da vida e da criação de Deus. Vamos ver o que nós podemos ainda aproveitar para encerrar esse capítulo 6. Conforme eu disse, eu não quero ficar batendo na tecla da astronomia, só estou dando algumas ideias gerais, porque senão fica muito maçante para as pessoas que não estão acostumadas com isso. E a própria leitura que vocês fizerem, de repente, vai esclarecer. E qualquer dúvida, por favor, escrevam aí embaixo, nos comentários, ou por esse e-mail, contato@map.org.br, assunto a Gênese, tá bem? Eu vou ler aqui no item 56 o seguinte:
Esta ideia eminentemente justa da criação é necessário acrescentar aquela da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos. O que ele está dizendo aqui? A gente fala assim, seres humanos, a humanidade, como a humanidade fosse só a Terra. Não, todos os seres do universo, tudo isso é humanidade. E foram dados a este mundo os laços de uma fraternidade ainda inapreciada por vossa parte. Esses mundos são solidários. Todos esses mundos têm os seus dirigentes espirituais, os seus diretores, seus governadores. E nós sabemos que quem dirige tudo na Terra, esse Espírito que nós conhecemos como Yeshua, é Jesus. Ele é o governador espiritual da Terra. Jesus é um Espírito de enorme conhecimento, enorme sabedoria, muito além daquele Jesus que nós conhecemos quando ele encarnou aqui só para ensinar, tá? E esses mundos, esses Jesuses, esses dirigentes de mundo, eles se comunicam. Existe uma integração e todos eles integrados à força suprema, à inteligência suprema, a Deus. Quer dizer, todos esses mundos disseminados no universo, nesses sistemas solares, têm os seus dirigentes e tudo está sob controle. Tudo está sendo acompanhado. Nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de um plano maior, de um projeto maior. Todos vocês, se do ponto de vista físico, todos nós somos insignificantes, do ponto de vista espiritual, nós somos os filhos do Criador. Todo esse universo foi criado para nós. Não apenas para nós contemplarmos olhando para o céu, mas nós vamos nos desenvolver em conhecimento, em sentimentos, em amor e vamos visitar muito desses mundos. Vamos viver em muito desses mundos até atingirmos a plenitude de conhecimento e de amor, ao ponto de nós nos integrarmos também a Deus, ao Criador. Se estes astros que se harmonizam em seu vasto sistema são habitados por inteligências, não o serão por seres desconhecidos uns dos outros, mas sim por seres marcados de sua fronte com o mesmo destino, os quais devem se encontrar momentaneamente segundo suas funções na vida e se reencontrar segundo suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. Isso é de uma beleza, né? Muitos seres que já viveram na Terra hoje vivem em Sírios, vivem nas Pleiades, e muitos desses espíritos hoje estão retornando à Terra para dar uma ajuda à humanidade terrestre nesse processo de transição planetária. Então nós temos muitos seres que vieram de outros sistemas. O nosso querido Divaldo fala disso numa das obras dele, Amanhecer de uma Nova Era, e eu cito sempre isso aqui, que existe em torno da Terra uma comunidade de espíritos, uma colônia formada por espíritos que vêm das Pleiades e que é chamado Santuário da Esperança, onde 20 mil seres muito evoluídos estão prontinhos para reencarnar. Alguns já vieram na frente. Então, existe uma integração entre esses dirigentes de mundos, esses demiurgos, como chamou Platão na obra A República, que ele já falava disso, que os mundos têm os seus demiurgos, seus dirigentes. Platão falava disso há 400 e poucos anos antes de Cristo. E o nosso Jesus é um desses dirigentes. E Emmanuel, na obra Caminho da Luz, fala que existe uma coletividade de espíritos puros, eleitos do Senhor, da qual Jesus é um dos membros. E aí a gente tem uma ideia da grande comunidade cósmica, da grande fraternidade cósmica formada por esses seres de luz. E um deles, Jesus, nos dirige, nos acompanha. E eu peço licença para encerrar esse capítulo 6, que vocês leiam, tá bem? Procurei dar uma geral na astronomia, uma visão para vocês do nosso universo,
Que Deus os ilumine e que a gente continue o estudo. Agora vamos entrar na parte de geologia. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.